Eis que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes finalmente falaram sobre a ideia de criar um código de ética para os ministros do Supremo, que ganhou corpo justamente por causa dos rolos deles com o Banco Master. Os dois aproveitaram um julgamento sobre a proibição a manifestações políticas dos juízes para reclamar. O Xandão diz que está havendo uma demonização das palestras. Ao que Toffoli engatou uma explicação de que os juízes podem sim receber por palestras e ser acionistas de empresas, só não podem ser dirigentes. E ainda mandou essa. É acionista de um banco, então não vai poder julgar ninguém do sistema financeiro? Ao final, o Alexandre de Moraes acusou de ignorância e má fé quem diz que o STF autorizou os juízes a julgar casos em que os parentes são advogados. Bom, gente, má fé foi o que não faltou nesse episódio. Vamos por partes. Ninguém falou que os ministros do STF não podem fazer palestra. O que se quer é que eles sejam transparentes e digam para a sociedade quem está pagando e quanto está pagando. E não só pelas palestras, mas também pelos hotéis de luxo, pelos jatinhos e todas essas despesas que a gente sabe que são os empresários que bancam. Também ninguém está dizendo que ministro não pode ser sócio de empresa. E eles sabem disso. Mas quando a família de um ministro vende um negócio por milhões de reais para o grupo de um banqueiro, como aconteceu com a família do Toffoli, não dá para ele querer relatar e ainda julgar um processo desse mesmo banqueiro. E não precisa de lei para isso, né? Basta bom senso. E para completar, o que se diz sempre é que os ministros do Supremo se autoliberaram para julgar os processos dos escritórios dos seus parentes e não dos próprios parentes. Tem uma diferença aí, claro. Mas vamos combinar? Até isso é uma vergonha. Do que interessa mesmo, nenhum deles falou. Nem o Moraes respondeu por que a sua mulher tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, que tipo de serviço ela prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar para uma solução para os problemas do banco. E nem Toffoli se explicou sobre o fato de ter viajado para Lima no jato de um empresário junto com o advogado de um dos presos na operação da PF sobre o Master no mesmo dia que ele assumiu o processo e ainda decretou sigilo, ou sobre os milhões que os parentes do Vocaro injetaram no resort dos seus irmãos. A intenção dos dois foi dizer na cara da sociedade e do presidente do Supremo, Edson Fachin, enquanto eles estiverem ali, esse negócio de código de ética não vai rolar. Toffoli e Alexandre de Moraes continuam achando que estão acima do bem e do mal, enquanto a PF e o jornalismo continuam investigando até onde os tentáculos do caso Master conseguiram contaminar judiciário, governo e Congresso. E também quem são os responsáveis pela maior fraude da história do sistema financeiro brasileiro. E se você quer ficar sabendo de tudo, fica ligado no meu blog, no site do Globo e nos nossos vídeos. E não deixa de curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos nas suas redes sociais.